Quando chega um diamante desse, assim, ó, o Bitelo, um diamante, como você sabe que tipos de exame faz? O que faz pra saber que, não, realmente ele tem futuro? Porque não pode ser só, tipo, erguer uma barra de ferro e falar, não, beleza. Tem que ter exame, eu sei. Foi o seguinte, a gente viu o quanto o Bitelo era apaixonado em realmente fazer força. A primeira vez que ele chegou na área 51, né, que eu falei, pô, você é Bitelo mesmo e tal, ele que seja jeitão dele. Cara, eu falei, pô, o moleque é muito puro, né, cara? Muito inocentão. Só pra você ter ideia, irmão, a gente foi trocar uma ideia, ele não sabia o que era aplicativo de comida, ele não sabia o que era aplicativo de transporte, né? Ele não sabia. Porque ele não tava em contato com a parada. Não tinha contato com isso. Falava, mano, 2025, 2024, o maluco não sabe o que é. A vida dele era só acordar, trampar. Ele não sabia o que era. Ele falou, o que é isso? Você pede comida? É, Bitelo, você pediu, o cara entrega comida. Ficou louco, assim mesmo. O cara traz a comida aqui na minha casa. Eu falei, que chave, irmão. Pô, você precisa ir em algum lugar, você chama o aplicativo aqui, o motorista também, tipo, sério mesmo, vem. Aí eu falei, mano, como é que a gente... Pô, moleque puro desse jeito, que a gente vê nessa maldade aqui de São Paulo, a gente sabe, né, mano? Tem que ensinar uma malícia, uma competição malícia, também, exato. as E você, tipo, eu falei, mano, esse moleque é muito puro, é um cara muito... Aí chegou uma hora que eu falei, mano, será que ele tá fazendo um personagem? Eu falei, ô John, será que esse moleque é o personagem, cara? Porque tá muito, tá ligado? E aí convivendo com ele, você fala, mano do céu, cara, o moleque é coraçãozão mesmo, purão, gente fina, humilde demais. Então eu imagino que ali na Growth, quando vocês veem o Bitelo chegando, vocês abraçam ele pique família mesmo, porque... Pique família. Porque é um moleque tão puro que também se... Porra, ele tem talento. Tem. O talento dele gera dinheiro. Isso. Se ficar na mão errada... Suga, né, irmão? Exato, é isso. Então acho que vocês também têm um trampo de cuidar muito dele ali. De, assim, saber, mano, a pureza dele, que se alguém quiser passar a perna, ele podia ter passado, podia levar ele pra um caminho errado. E, assim... O moleque é assim, ele não arreda os princípios dele, tem uma educação, se você conhecer o pai e a mãe dele, são fantásticos. Aí você vê que o bagulho vem de berço, tá ligado, irmão? Foi difícil explicar pra ele que é tipo, ó, tá bom, Bitelo, mas você não é mais servente de pedreiro, agora, como que foi esse lance? Foi, ele tipo, continua ainda trabalhando um tempo, né, até a gente ver onde a gente ia se encaixar, mas onde a gente viu que realmente, assim, ele gostava, que brilhava os olhos dele de levantar peso, quando ele foi na Night 51, tinha um dumbbell de 160 quilos. Não, você treina agora, né, irmão? Você eu vai treino, pra academia. mas eu sou... Você já viu um halter de 160 quilos? Nunca vi, porque não existe na minha academia. Mano, 160 quilos é um halter desse tamanho, é gigantesco, irmão. Pra mim pegar já é difícil, tem que pegar com as duas mãos, apoiar, pôr no chão. E ele... Tá, você, com um halter de 160 quilos, você vai treinar o quê? Um peito inclinado? Que você vai fazer uma remada, né? Uma remadinha, tá? Uma remada. Tá. E quando ele chegou pra crescer, ele olhou o peso, cara. Você viu o olho dele brilhar de eu ver aquele peso. Mas brilhava. E ele queria pegar o peso. Bitelo, calma, Bitelo. Calma, você pode se machucar. A gente não quer, né? Pô, você tá começando agora. Vamos começar o projeto. Pô, de repente você se machuca, acabou o projeto, calma, né, cara? Calma aí, franzino. Calma, segura a onda. E ele, mano, olhando aquele peso, sabe como... Igual criança, babava mesmo assim, E beleza, foi rolando. E a gente um dia foi gravar de novo na 51, cara. A gente gravando e ele olhava pro peso e passava a mão. Bitelo, pelo amor de Deus, cara, não vai se machucar agora, tal. Foi uma hora que eu cheguei e falei assim, Bitelo, na moral, você quer levantar o peso? Ele fez assim, eu quero. Eu falei, então vai. Mano, ele catou a parada igual papel, irmão. Ele tirou o bagulho com uma mão só, porque tinha um apoio que era do tamanho dessa mesa. Então você tirar o negócio daqui de cima, pô, é uma treta, irmão, Mano, ele catou o bagulho aqui, tirou, pôs no chão e fez 4 redadas, irmão. A gente olhou e ficou todo mundo assim em choque, tá ligado? E a hora que ele acabou, começou a discorrer lágrima do olho dele. Que você queria... Por que, irmão, você se emocionou com essa parada? Conta pra gente. Quando o peso é desafiador, eu já fico mais... Já mexe comigo, sabe? Deixa uma parada... Pra mim poder levantar aquele peso, eu já fico trazendo as lembranças, coisa que me emociona, sabe? Eu fico pensando, eu fico lembrando as coisas. Nossa, que oportunidade, eu tô aqui nesse lugar e tal. Mas ali, ó, vamos contar desse dia. Ali, naquele dia, não tinha isso, não tinha uma competição. Qual que é esse seu lance de, tipo assim... É algo que você sempre trabalhou ali no servente de pedreiro, de... o Bitelo consegue fazer tal coisa. Foi por conta disso que você começou a ter... Porque o que eu quero te dizer é assim, de repente você é um cara que é servente de pedreiro, só que de repente você é um servente de pedreiro muito forte, que a galera começa a falar, o Bitelo consegue erguer andame, você ergue o andame, você começa a ter uma notoriedade, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Isso, aquilo ali que você ergueu o alter era tipo assim, eu sou zica, eu vou mostrar pra esses caras que eu sou zica. Não, é mais por conta do que eu falei, que eu tava pensando assim, nossa, eu tô aqui hoje, antigamente eu tava assistindo esses caras, hoje eu tô aqui junto com eles. Sim. Não, eu tenho que fazer acontecer o negócio, tem que provar, né, que foi por merecer mesmo. E você sabia que você ia erguer aquele alter? Rapaz,
eu no fundo ali, o meu outro eu já sabia. Falei, nossa, já fez. Só que eu ficava assim com medo. Eu falei, nossa, rapaz, mas será? Porque é assim que eu puxo minha força, eu sempre penso numa situação de risco, né? Que a gente consegue puxar, o que eu sempre falo, é a força histérica. Tá. Todo mundo tem, só que não sai. É uma parada que não é normal do ser humano. A força histérica é a fração de segundo. Você consegue ativar, que você faz uns negócios só normal. Uma fuga, naquele momento que vai precisar. Tipo um momento de risco. O bandido tá fugindo da polícia, pula um muro de 3 metros de altura, você nem acredita. Sim. Mas senão ele vai morrer. Entendi. Aí você consegue fazer uns negócios assim. Aí nesse momento, eu começo a criar uma situação de risco e começo a pensar na minha família, entendeu? Que sua família tem risco. É que minha família é o que me dá a minha força. É daí que eu tiro minha força. Muita gente não sabe, mas a minha força vem das lembranças da minha família. Aí ele começa a surgir uma força sobrenatural mesmo. Aí eu jogo tudo ali e falei, eu vou fazer, vou levantar esse peso. Se eu não levantar, ele vai me esmagar. Eu penso assim. Aí eu vou lá e consigo fazer. Aí nem eu fico depois assim, nossa, como é que eu consegui mesmo fazer essa parada? Eu falo. Então você vê que é por amor mesmo, não é? Ele não fez pelo hype, Ele é pela fama. powerlifter na cabeça, já, no Exato, mano. coração. Ele, de coração, cara. Então você via o olho dele brilhar, cara. Isso que ele gosta da parada. Porque- Ele gosta. Giga, pelo que eu acompanho hoje do esporte, não acompanho tanto, mas eu consigo falar um pouco. O powerlifting, ele é isso, né? Tipo, porque, pelo que eu tava vendo, o powerlifter ele não treina com o peso da competição. Não. Ele vai treinar com peso abaixo, Isso. porque ele, na hora que chegar na competição, ele vai... Esse lance do mental. Então, Exato. ele já tinha isso sem nem saber. Exato. Então, foi fácil pra ele explicar o powerlifting pra ele? Então, como a gente, quando começou o projeto com ele e tal, ele tava querendo ir pro bodybuilder, no fisiculturismo. Só que ele falava, cara, isso é muito alto, irmão. Isso é muito alto pra te encher tudo isso aí. É muito Pô, trampo, é muito né? trampo e você tem muita força. E aí foi quando entrou o Balestrinho na jogada. Porque o Balestrinho entrou pra Growth e tal. Falou, Balestrinho, vamos fazer uma avaliação nesse moleque e tal. Aí mandou ele fazer umas poses compulsórias e tal. Falou, mano, você é grande e tal, mas eu acho que você vai se encaixar melhor em outro esporte. Vou te apresentar o mestre Dória, que é hoje o Dória, que é o mestre dele. E levou ele pra fazer um teste lá com o Dória. E nesse dia... Antes da gente falar, antes da gente... Não, fala, conclui, que eu quero depois pegar um bloco só pra falar do Dória, que eu acho que ele merece. Não, só pra aproveitar, a primeira vez que ele foi no Dória, que foi fazer um teste, ele não sabia a técnica da parada. Porque a técnica conta muito, Sim, não é com simplesmente levantar peso. Tem toda uma técnica. Ela falou, tá, vamos fazer um teste, que quanto você consegue? Ele foi, meteu 320 kg no terra e pum, levantou fácil, cara. O Dória regalou os olhos e falou... 333. 333, irmão! Doideira. Tipo assim... E 333 já é um absurdo pro É, powerlifter. Já é um absurdo, tipo assim, pra um cara que nunca fez, sem técnica nenhuma, levantou na força bruta, tá ligado? Tipo assim, No ódio ali mesmo. um ódio, com 23 anos de idade, sem tomar hormônio nenhum, naturalzão. Pô, mano, a hora que o Dória falou, pô, isso aí é... Nós tá com o Goku. Exato. Exato, Ó, cara. Eu quero fazer duas perguntas. Uma é a importância do treinador e outra é a importância do Dória. Porque o Dória, ele é um cara totalmente diferenciado na parada, né? E eu acho que ele ainda... Óbvio, ele tem o seu reconhecimento, mas eu acho que não se fala tanto do Dória quanto se deve falar. Qual que é a importância do Dória na parada? O Dória, ele entra ali na parte que você previne lesão, que ele tem os conhecimentos. Você previne você errar as pedidas no campeonato, difícil você errar, se você seguir certinho. Ele que passa, né? Periodização, deixa você bom mesmo na parada, né? E ele é a direção pra poder ganhar o campeonato até o mestre. Mas você Dória. sente que até você, ô Bitelo, que é um cara totalmente diferenciado, que vai buscar essa sua força histérica no momento ali de uma situação de risco, o Dória, ele é um cara que ele consegue mexer no seu psicológico e fazer você ir na sua maior força histérica, tá ligado? Porque eu acho que o grande treinador, ele consegue pegar um cara de alto nível e mexer, porque às vezes a gente olha um cara de alto nível e fala, esse cara nem precisa de treinador, porque sente que não vai fazer diferença. O Dória consegue fazer a diferença no Bitelo? Nessa hora aí eu sozinho mesmo. É? Aí é eu e eu ali. Aí a virada de chave, né, Giga? Eu costumo dizer a virada de chave. Que chega na hora, você vira a chave, eu já saio dali, já entra outra pessoa. Tipo, ou outra coisa, sei lá, entra um negócio ali que eu já não tô mais ali. Sério, irmão? Até porque depois que eu acabo de fazer eu levantar a carga lá, demora pra mim voltar, sabe? Fica tudo branco, não consigo enxergar, fico meio assim, sabe? Meio cego ainda, meio nervoso, meio, sabe? A sensação assim, chorando, um negócio louco. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Tudo, eu puxo muito forte. Aí eu fico tentando voltar, até então que eles começam a conversar comigo, eu não tô ouvindo nada. Eu tô assim, ó. Mas Moscando, sabe? a questão do Dória, né, cara, ele deu a vida inteira por esse esporte. Se dedicou pra Né? caralho. Só que era um esporte que há muito tempo as pessoas praticam, mas tinha muita pouca visibilidade. Pouquíssima visibilidade. O foco estava todo no fisiculturismo, né? E aí quando o Bitelo chegou, né, e na mão do Dória, pô, o Dória falou, cara, ele tem força. Só que aquela velha frase, potência não é nada sem controle. Não adianta ele ter força e não tiver a técnica, porque ele vai se machucar. Então o Dória perdeu e dizia tudo, pô, você vê o Bitelo fazendo 330 e fala, tá fácil, pode colocar 400 que ele faz. Não, pera aí, irmão, não é assim.
tá? É caminhada, pouquinho a pouquinho a gente sabe que ele tem força. Mas a gente não vai Se emocionar se emocionar na e machucar o moleque, entendeu? Então é pouquinho em pouquinho, saber a hora de aumentar, a hora de diminuir, quanto tempo vai descansar, quando ele vai fazer 90% da carga. Ele tem tudo isso assim, cara, muito programado na mente dele. Isso tá é uma ligado? parada, Giga, que a gente que é mais leigo na parada, que não tá todo dia igual vocês, não sabe. Que tem toda essa estratégia. Tem uma periodização muito, muito bem estudada. Porque a cara. gente imagina que é ir lá na força bruta e Não, beleza, cara. tá ligado? Primeiro ele vai ensinar a técnica, porque sem a técnica dificulta. Você pode se machucar suas costas, pode machucar um bíceps, pode machucar um posterior de coxa. E uma lesão Então, pra um atleta como o acabou, Bitelo. cara. Pô, ia acabar todo o projeto com o cara, entendeu? E aí, primeiro a técnica. Se a técnica tá fazendo o movimento direitinho, aí vai aumentando a carga, vai periodizando. E aí, a periodização é muito importante, porque os caras se emocionam. Realmente, você falou, se emociona. O cara fala, nossa, aqui tá leve. Se eu faço 320, eu vou pôr aqui 360, 380. Só que não, cara, vai aumentando de 10 em 10, de 5 em 5. Vai sentindo, ele chegou na academia, você dormiu bem, comeu legal, olha bem, ele sente como ele tá no dia. Pô, hoje ele tá bem, vou colocar um pouquinho mais. Chegou, pô, mestrão, trampei demais, tô meio cansado, então, peraí, vamos segurar aqui. Caralho, então ele tem esse feeling muito, mas ele é muito apurado. É muito apurado, cara.